Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos conhecer a estrutura, a ultraestrutura e as respectivas funções da mitocôndria, principalmente a produção de energia no metabolismo oxidativo. Aqui à direita nós temos a representação de uma mitocôndria, uma eletromicrografia de uma mitocôndria, mostrando aí os seus principais constituintes, né? A mitocôndria é formada por um duplo sistema de membrana, as crestas mitocondriais, a matriz mitocondrial que preenche o seu interior. E aqui no citoplasma, ao redor da mitocôndria, a gente vê uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso em função da presença dos ribossomos. Os nossos objetivos serão identificar as principais características das mitocôndrias, compreender a ultraestrutura da organela, analisar as diferentes etapas da respiração celular e da produção de energia essa que será produzida na forma de ATP, e conhecer outras funções mitocondriais. Vamos ver então algumas características gerais sobre a mitocôndria, que será representada por MTC, por essa abreviação aqui na nossa aula. Mitos significa filamento e côndria partícula, então ela é uma organela que ela pode ter uma estrutura diferenciada, né? Ela pode ser tanto uma estrutura filamentosa mais alongada, como também uma estrutura menor mais arredondada, como a gente vai ver na sequência. Ela é uma organela muito plástica e muito dinâmica com a sua estrutura. A mitocôndria é o centro de produção de energia, que para a célula corresponde à molécula de ATP. Na verdade, a mitocôndria não vai criar ATP, ela vai recarregar o ATP a partir do ADP mais o fosfato inorgânico, que corresponderia à bateria descarregada da célula, né? Então ela vai dar essa carga para a bateria ao ligar esse fosfato inorgânico na molécula de ADP, produzindo o ATP, adenosina trifosfato. É uma organela cilíndrica, alongada, e o tamanho vai ser muito variável, pode ir de 0,5 até 10 micrômetros, ou ela pode ser esférica, de 0,5 a 1 micrômetro de diâmetro nesse caso, porém pode acontecer a fusão de várias mitocôndrias e ela ficar até mais alongada do que esses 10 micrômetros, tá? Só para vocês terem noção em relação a número, existem aproximadamente 2.000 mitocôndrias em um hepatócito, e a quantidade de mitocôndrias nesse tipo celular corresponde a 20% do volume do citoplasma. Elas aparecem localizadas ou concentradas nas regiões de alto consumo de ATP, como por exemplo músculo estriado, em função da contração muscular das fibras musculares ser muito intensa. Isso demanda alta demanda energética. Também nos cílios e flagelos, que auxiliam na movimentação de alguns tipos celulares, e células da retina, por exemplo, né, que fazem a captação de luz para formar a visão aí dos animais. Então, como é uma atividade que demanda muita energia, nós vamos encontrar uma grande quantidade de mitocôndrias. E só lembrando que as mitocôndrias têm origem endossimbiótica, né? Possivelmente foram originadas aí a partir de células procarióticas que foram fagocitadas, né, ou que entraram no citoplasma de uma célula maior e não foram eliminadas, não foram digeridas e permaneceram ali nessa condição de endossimbiose. Aqui à direita tem uma figura que mostra as diferentes formas que uma mitocôndria pode assumir ao longo de 20 minutos. Então ela pode mudar bastante, como eu falei para vocês, é uma organela bastante plástica, ela pode mudar bastante a sua forma em função da atividade que ela precisa fazer ou se ela precisa ser deslocada para outra região do citoplasma da célula. Aqui nós vemos a localização de mitocôndrias no músculo cardíaco e também no flagelo do espermatozoide. À esquerda nós temos a disposição dessas mitocôndrias ao longo das fibras musculares. Vejam que elas se colocam aqui entre as fibras musculares, né? O verdinho aqui são as proteínas fazendo a contração muscular.
E em vermelho nós temos as mitocôndrias disponibilizando energia para que a contração aconteça. Aqui à direita, a fusão de mitocôndrias, né, ao redor da cauda do espermatozoide, também para disponibilizar energia, disponibilizar ATP para que o batimento da cauda do espermatozoide aconteça. Aqui nós temos uma eletromicrografia de músculo cardíaco, um tecido que necessita de muitas mitocôndrias, porque consome muito ATP, que é a fonte de energia para a contração muscular. Observe a disposição das mitocôndrias formando um trajeto paralelo às miofibrilas. Note também que as mitocôndrias são ricas em cristas e que a matriz mitocondrial é densa aos elétrons, é mais eletron-densa. Né? Então essas estruturas bastante eletron-densas aqui são todas mitocôndrias inseridas quase que paralelas aí às fibras musculares, o aumento aqui de 30.000 vezes. Já na sequência a gente vai ver melhor a estrutura dessas mitocôndrias. Aqui, uma eletromicrografia de parte do citoplasma de uma célula da camada cortical da glândula adrenal. Observe mitocôndrias contendo invaginações tubulosas de sua membrana interna, em vez de prateleiras. As prateleiras são mais comuns, mas aqui a gente vê então essas invaginações tubulares, como a gente já vai ver na sequência. Essa disposição é frequente em células que sintetizam esteroides, no aumento de 60.000 vezes. Todas essas organelas são mitocôndrias. Aqui no citoplasma possivelmente é uma porção de retículo, talvez liso. E a gente vê aqui esses buraquinhos, né, essas estruturas menos eletrodensas dentro da mitocôndria, corresponde a esses túbulos que aparecem, já que o formato de prateleira aqui não é muito característico. Novamente, mitocôndrias da glândula suprarrenal vistas num outro tipo de corte, né? Ali anteriormente foi um corte transversal, aqui possivelmente um corte longitudinal. E aqui nós temos mitocôndrias com cristas extensas, proporcionando uma grande superfície para as enzimas P450 da membrana interna. Dá para ver que os túbulos aparecem em alguns momentos, né, principalmente aqui, mas pode haver também um predomínio dessa região de prateleiras. Aqui, eletromicrografia de célula da retina em região onde ocorre um acúmulo de mitocôndrias. A retina que está fazendo a captação dos fótons, né, e geração dos impulsos nervosos para criação de imagens. Observe que as mitocôndrias contêm muitas cristas e apresentam matriz densa aos elétrons, um aumento de 50.000 vezes. A gente ainda não consegue ver essas cristas direitinho, mas já olhando para a estrutura da mitocôndria a gente vai conseguir observar essas cristas de uma maneira mais visível. Existe uma relação muito grande entre as mitocôndrias e o citoesqueleto. Aqui à esquerda nós temos as mitocôndrias marcadas em vermelho por fluorescência e à direita nós temos o citoesqueleto marcado em verde também por fluorescência. E a gente observa que as mitocôndrias elas estão fortemente associadas ao citoesqueleto. É a mesma célula, né? Aqui nós temos o núcleo. E vejam que a mitocôndria ela se dispõe exatamente nessas regiões onde existe uma maior concentração do citoesqueleto, né, uma maior organização do citoesqueleto, como a gente vê aqui. Como eu falei para vocês, a organela é muito plástica e ela pode ser transportada e direcionada para as regiões que demandem um maior gasto energético pela célula. Vamos falar então da ultraestrutura da mitocôndria agora. Aqui nesse desenho esquemático, né, nós temos a representação de como seria a estrutura de uma mitocôndria. E de cara nós já vemos aqui os 4 componentes principais dessa ultraestrutura, que seria a membrana mitocondrial externa, a membrana mitocondrial interna. Como existe membrana interna e membrana externa, existe um espaço entre essas duas membranas, que é chamado de espaço
intermembranas ou intermembranar, e o interior da organela aqui então chamado de matriz mitocondrial ou simplesmente matriz. São essas 4 estruturas que nós veremos na sequência. Aqui uma eletromicrografia mostrando exatamente os mesmos componentes que nós vimos na outra estrutura, a matriz mitocondrial preenchendo o interior da mitocôndria, a membrana interna que se organiza formando essas cristas, mas como a gente viu, podem ser estruturas tubulares também, a membrana externa que tem contato com o citoplasma da célula e o espaço intermembranas, que é aquela região entre as duas membranas mitocondriais, que também vai ter uma importante função no processo de respiração celular. Aqui eu deixei destacado uma região em vermelho para dar um aumento nos próximos slides, para que a gente faça essa diferenciação. Então a gente vai estar vendo um aumento dessa região aqui nos próximos slides. Aqui um desenho esquemático de como seria então a membrana, ou melhor, a mitocôndria das células eucarióticas. Nós temos uma membrana externa que contém enzimas de degradação de lipídios e ácidos graxos. Ela é permeável de a moléculas de até 10.000 Daltons. Eu vou seguir as informações conforme aparece aqui na imagem em sentido horário. Nós temos o DNA mitocondrial, uma ou mais cadeias duplas, contendo um escasso número de genes. Grande parte do genoma da mitocôndria foi transferido para o núcleo da célula, então hoje a mitocôndria não tem muitas informações genéticas, porém existem uma série de doenças relacionadas a alterações que acontecem no DNA mitocondrial. Quem tiver interesse pode me procurar sobre isso. Temos também o espaço intermembranas, que contém enzimas diversas, e é importante para acumular e criar um gradiente de prótons, que serão transportados para a matriz, e também da matriz, durante o processo de respiração. As cristas mitocondriais, que são essas dobras ou invaginações da membrana interna, e tem uma função aí de aumentar a área da membrana mitocondrial justamente para permitir uma maior produção de energia, uma maior produção de ATP. Temos ribossomos mitocondriais, que contêm RNA ribossômico e participam da síntese proteica, além de todos os outros componentes necessários à produção a produção de proteínas. Temos a matriz mitocondrial, onde nós vamos encontrar enzimas diversas, além de todos os componentes enzimáticos necessários para a reação de todas as atividades da mitocôndria, RNA transportador, RNA mensageiro, RNA ribossômico, já que ela tem um sistema exclusivo de produção de proteína. Temos a membrana interna, que é impermeável, ou muito mais impermeável que a membrana externa, e contém os componentes da cadeia transportadora de elétrons, e também o transporte de prótons, e os chamados aqui corpúsculos elementares, que fazem parte da membrana interna e contém o complexo proteico com atividade de ATP sintetase, ou ATP sintase e ATP sintetase são chamados, essas proteínas que vão recarregar as moléculas de ATP na célula. O Junqueira chama de corpúsculo elementar. Essa imagem vem do Junqueira. Bom, vamos falar então da membrana externa, aquela membrana que fica em contato com o citoplasma da célula, que eu mostro aqui no destaque para vocês. Essa membrana é rica em colesterol. A presença do colesterol é mais uma ideia, é mais um fato, na verdade, que suporta a teoria da endossimbiose, já que as bactérias não têm colesterol, mas como essa bactéria foi capturada por um processo de fagocitose, digamos assim, lá durante a endossimbiose, ela ficou envolta por uma membrana que era correspondente à membrana plasmática da célula eucariótica, por isso que ela tem colesterol, principalmente nas células animais, é claro. Existem porinas que fazem parte da
família TOM de proteínas. Essas porinas são proteínas grandes presentes aí na membrana externa. Essas porinas são permeáveis a moléculas. Alguns livros falam 10.000, outros falam 5.000 Daltons, né, ou 5 kilodaltons ou 10 kilodaltons. Um Dalton corresponderia aproximadamente à massa do átomo de hidrogênio, tá? É uma unidade de peso. Então, a presença dessas proteínas TOM garantem, né, a presença desses poros que permitem a passagem de moléculas através do citoplasma para o espaço intermembranas. Também nós vamos encontrar enzimas para a modificação dos fosfolipídios mitocondriais, para a divisão e para a fusão da organela. Essa modificação de fosfolipídios mitocondriais ocorre porque os fosfolipídios da mitocôndria, que fazem a membrana da mitocôndria, são diferentes dos fosfolipídios que aparecem na membrana plasmática da célula. Eles são todos modificados para fazer parte da mitocôndria. E também a divisão e a fusão da organela, já que uma mitocôndria pode se dividir e formar duas mitocôndrias, ou duas mitocôndrias podem se fundir para formar uma organela maior ou mais longa. A mitocôndria tem essa capacidade de se aumentar ou diminuir o seu número, né, em função da necessidade celular. É o que a gente vê nessa eletromicrografia à direita e no desenho esquemático aqui à esquerda. Pode acontecer tanto a fissão, como aparece aqui, né, representada no desenho, mas pode acontecer também a fusão de duas mitocôndrias para formar uma mitocôndria maior. Então, nós temos aqui uma mitocôndria se dividindo para formar duas mitocôndrias menores, mas o processo de fusão também é verdadeiro, onde duas mitocôndrias podem se fundir para formar uma mitocôndria maior. Né? Então, a mitocôndria se divide como uma bactéria, por um processo de fissão, né? Mas também pode acontecer a fusão de duas mitocôndrias. Aqui a gente vê à direita, né, acontecendo aí como se fosse um estrangulamento da membrana, do sistema de membrana mitocondrial para dividir essa célula, ou melhor, para dividir essa organela em duas. Na sequência, a membrana interna, essa que será dobrada em numerosas cristas, que podem aparecer no formato de prateleiras ou também no formato de túbulos. Nós vamos encontrar as proteínas da cadeia respiratória, proteínas transportadoras, que fazem parte da família TIM de proteínas, e também ATP sintetases ou ATP sintases, que o Junqueira chama de corpúsculos elementares, que são os complexos que recarregarão as moléculas de ATP. A membrana interna é sem colesterol, ela não tem colesterol, mas ela tem cardiolipina, que é um lipídio presente nas bactérias, o que fortalece também a hipótese da endossimbiose. Aqui, na eletromicrografia, nós temos o destaque para a membrana interna, membrana essa que nós vemos aqui formando as chamadas cristas mitocondriais. Aqui a gente está vendo duas cristas mitocondriais com esse formato de prateleira. Mais uma eletromicrografia agora da mitocôndria como um todo, né, no aumento de 84.000 vezes. Essa é uma mitocôndria de célula renal. Note a dupla membrana e as cristas numerosas, mas menos frequentes do que no músculo estriado cardíaco, comparado com outra figura, né, que a gente viu anteriormente. A matriz de aspecto granular preenche o espaço entre as cristas. Então aqui, principalmente, a gente consegue ver bem evidente, né, membrana interna, membrana externa, e a presença aqui das cristas mitocondriais se inserindo em direção à matriz mitocondrial, aqui bastante granulosa, em função da presença de ribossomos e dos complexos enzimáticos que participarão da respiração celular. Aqui nós temos, interessantemente, as eletromicrografias de células HeLa cultivadas in vitro. A célula A
é uma célula normal, uma célula HeLa é uma célula tumoral, mas normal, que não foi tratada. Em B, nós temos a adição do antibiótico cloranfenicol. O cloranfenicol inibe a síntese de proteína nos ribossomos das bactérias, das células procarióticas e das mitocôndrias, o que também fortalece a hipótese da endossimbiose, mas ele não afeta a produção de proteínas no ribossomo das células eucarióticas. E o que acontece quando as mitocôndrias ou as bactérias, né, são expostas ao antibiótico em função da não produção dessas enzimas? Veja que ocorre uma diminuição ou uma desorganização das cristas mitocondriais, por isso que a bactéria morre, né? Então, ó, veja que as cristas mitocondriais normais, que a gente esperaria encontrar aí dentro das mitocôndrias, quando não expostas ao antibiótico, elas desaparecem na presença do antibiótico, tá? O aumento aqui de 15.000 vezes. Na sequência, temos o espaço intermembranas, aquele espaço que vai uma cavidade, né, criada aí entre a membrana interna e a membrana externa. Ela tem aproximadamente de 20 a 30 nanômetros. Uma composição semelhante ao citosol, em função das proteínas da família TOM na membrana externa, né, que deixam passar muita coisa do citoplasma para o espaço intermembranas. Além disso, existem várias enzimas que utilizam ATP proveniente da matriz para fosforilar os nucleotídeos. A produção de nucleotídeos vai acontecer principalmente aqui no espaço intermembranas. E ele também é responsável por abrigar um gradiente de prótons, certo? Como a gente vai ver depois na produção de energia. E por último, a matriz mitocondrial, que preenche o espaço interno da organela, né? Como a gente vê aqui, bastante granulosa. Ela é rica em enzimas do metabolismo oxidativo, tem o DNA genômico mitocondrial, chamado de mtDNA, ribossomos, RNAs mitocondriais, enzimas de regulação dos genes mitocondriais e grânulos densos, como a gente vê na próxima imagem. Esses grânulos densos são principalmente acúmulos de cálcio que são sequestrados pela mitocôndria do citoplasma. Não sabemos ao certo ainda por que a mitocôndria guarda cálcio, mas se precisar tem cálcio armazenado dentro da mitocôndria. Uma informação interessante sobre o DNA mitocondrial é que ele também é circular, como o DNA das bactérias, né? Fica disperso ali no interior da organela. Então, mais fatos também que comprovam a ideia da endossimbiose. Nessa eletromicrografia aqui, que é a primeira que a gente viu lá na nossa aula, né, aparecem aqui os grânulos densos bem evidentes, né, essas estruturas eletrondensas pretinhas, né, esses pontos pretinhos aqui dentro da matriz mitocondrial, que correspondem ao acúmulo de cálcio. Uma grande quantidade de ribossomos e retículo endoplasmático rugoso aqui no citosol. As cristas mitocondriais aqui bastante evidentes também, em função da principal função, que é a produção de energia, que nós veremos na sequência. Entenderemos a relação das cristas mitocondriais com a produção de energia.